Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui. Nós vamos para mais uma aula de Excel. Hoje aprender um pouquinho sobre cálculo de parcelamento. É isso mesmo, se você trabalha numa loja varejista ou qualquer tipo de empresa que vende a prazo, muitas vezes o empresário, o gerente ali, o gerente de vendas, o gestor, ele quer calcular esse parcelamento para o seu cliente, muitas vezes cobrando juros. Só que esse cálculo de juros não é tão simples. Então o Excel ele pode facilitar um pouco a sua vida para fazer esse tipo de cálculo. E é isso que a gente vai aprender hoje, tá? Como fazer cálculos de parcelamentos com juros dentro do Excel. Então se você já gosta desse conteúdo, para ajudar o canal, já curta, se inscreva no canal para dar aquela força, tá bom? Vamos aprender então? Bom, eu estou dentro do meu Excel, né? Observe aqui que eu já estou no meu Excel é a versão o Office 365, né? Então nós vamos fazer dentro dele. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um título para essa planilha. Nada mais justo do que cálculo de parcelamento. Ok? Você pode colocar o nome que você achar melhor aí, mas esse acho que é mais atrativo. O que eu vou ter nesse cálculo de parcelamentos? Eu vou ter a primeira informação, o valor do produto que eu vou vender a prazo, né? Ou o serviço que eu quero vender a prazo, não importa, tá? Então eu vou colocar essas informações de uma forma mais breve aqui, rapidinho. Eu vou ter o valor do produto. Muitas vezes o cliente também ele paga com entrada, então eu vou ter o valor da entrada. Porque se ele der alguma entrada, ele vai ser registrado aqui nesse campo valor de entrada. Eu também, o cliente ele vai poder escolher o valor das parcelas, né? Então a quantidade de parcelas. Então eu vou colocar aqui parcelas. Para saber a quantidade de parcelas. Comecei na coluna errada aqui. Deixa eu fazer só o seguinte, eu vou trazer tudo para cá que fica mais fácil. Isso, vai ter parcelas. O que mais que vai ter? Vai ter a quantidade de juros que você vai cobrar, né? Então seria aqui a taxa de juros. A taxa de juros. Tem empresa que cobra 2%, tem empresa que cobra 3%, não importa, aí fica a critério da sua empresa, mas aqui que vai estar registrado a taxa de juros. Nós vamos ter também o valor da parcela. Ou seja, se eu cobrar tanto de juros, né, por exemplo, de um produto que custa R$1.000, se eu cobrar 5% de juros em 10 vezes, quanto que fica o valor da parcela? É isso que eu vou querer saber. Pronto, já tem as informações básicas que eu preciso aqui, tá? Vou fazer uma formatação rapidamente aqui. Então, vou pegar, aumentei a largura da minha coluna. Vou aqui também fazer mesclar essa célula, colocar um negrito. Isso são formatações básicas, tá? Tem até um vídeo no canal ali, se você ainda não viu como fazer isso. Então você pode dar uma olhadinha lá também, tá? Só para deixar mais esteticamente melhor. Vou colocar também essas informações aqui, em negrito. Vou colocar aqui também o valor total pago. Por quê? Eu quero saber quanto que vai dar no final, com juros, o valor que ele pegou aqui, quanto que vai dar no valor total isso daqui, tá? Vamos ver então essas informações. Pronto, isso daqui já é suficiente. Eu vou aumentar aqui no cantinho direito da tela. Se você observar, tem aqui o zoom. Eu vou aumentar só para poder ter uma visualização melhor, tá? Então, para vocês conseguirem visualizar aí melhor a minha tela. Bom, agora acho que fica mais fácil, né? Pronto, eu tenho essas informações. Vamos dar uma melhoradinha um pouquinho mais. Colocar aqui uma borda. Gosto de borda. Aqui também eu vou colocar uma borda mais forte. Pronto, aqui onde vai ser o valor total também vou aplicar uma borda mais forte. Ok? Vou colocar também aqui um cinza bem clarinho, porque nessas casas aqui, nessas células, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração, né? Então pode ter um valor mais tranquilo ali, tá bom? E por fim, o valor total aqui também. Tá feita, a minha planilha esteticamente tá pronta. Agora que nós vamos começar a colocar as nossas fórmulas, que é a parte mais importante. Primeiro, se eu vou fazer essa venda, eu vou ter o valor do produto. Então vamos imaginar que esse produto custa R$1.200,
ok? Então eu vou colocar aqui na célula B3 o valor de R$ 1.200. Observe que ele não teve formatação. Então, como esse valor vai ser valor monetário, tanto o valor do produto quanto o valor da entrada vai ser valor monetário, eu vou aplicar uma formatação de números. Eu vou colocar no formato de número de contabilização. Para quê? Para ele colocar o R cifrão, tá? Fica melhor assim. Da mesma forma, você pode colocar isso no valor da parcela e no valor total, tá? Que daí ele já vai colocar, a hora que tiver os valores aqui dentro, ele já vai colocar o valor nesse formato de R cifrão aqui, nesse formato monetário, tá? Eu não apliquei isso no valor da parcela também, né? Eu não vou aplicar isso em parcelas, porque aqui eu vou colocar a quantidade de parcelas, tá? O cara vai fazer em 10 parcelas. E aqui em taxa de juros também não, porque aqui em taxa de juros ele vai colocar qual que vai ser o juros cobrado. O juros cobrado vai ser 3%. Então a pessoa só vai colocar o sinal de porcentagem, tá? Bom, então já está formatada a minha planilha, inclusive com formatação de números, ok? E agora que vem a brincadeira. Eu preciso colocar aqui, calcular aqui a taxa, o valor da parcela, baseado numa taxa de juros de 3% e com o número de parcelas que a pessoa escolher. Para isso, o Excel tem algumas funções financeiras dentro dele, e são várias funções financeiras. Uma delas, que é a que nós vamos usar aqui, é a função pagamento, que é o pagto. Então, se você colocar igual pagto, você já vai ter acesso a essa função financeira. Ela, para você ter uma ideia, se eu vim aqui no inserir função, ele vai mostrar algumas funções aqui também, tá? Vai mostrar algumas funções. Normalmente ela está dentro desse cálculo de funções financeiras. Cadê? Vamos pegar, ver se localiza ela aqui. Função pagamento, aqui, isso. Função pagto, tá? Então ela está dentro do função financeira aqui, se você for inserir função por aqui, tá bom? Mas nós vamos fazer ela de forma manual. Então, igual PGTO, né? Pagto, e vou abrir parênteses. Ele vai pedir para eu colocar algumas informações. Uma delas é a taxa. Eu poderia colocar a taxa aqui em valor, 3%. Só que toda vez que eu tiver um novo cálculo, eu precisaria ficar mudando a fórmula. E não é isso que a gente quer. Então, o que nós vamos colocar? Em que célula está essa taxa? A taxa onde eu vou alterar os juros. Porque, de repente, eu posso alterar esses juros de acordo com o cliente, né? Então, essa taxa está lá na célula B6. Então, eu vou falar para o Excel que na célula B6 está a taxa. E eu vou usar o ponto e vírgula. Ele vai perguntar para mim o recurso Nepper, que também é uma função, né? O que é o Nepper? O número de parcelas. Então, onde vai estar, ou qual que é o número de parcelas desse cálculo que eu quero saber o pagamento? O número de parcelas vai estar na célula B5. Então, eu vou colocar aqui o B5, ok? Ponto e vírgula. A próxima variável é o VP, que é o valor presente. O que seria isso? Qual que é o valor que o cliente vai desembolsar? O valor total, se ele fosse pegar isso hoje. Então, esse é o valor presente. Como é um valor de desembolso, normalmente a gente precisa colocar esse valor negativo. Por quê? Porque ele vai desembolsar esse valor. Tá? Se você não colocar negativo, o que vai acontecer? O resultado da sua fórmula vai dar negativo. Tá? Então, o ideal é você colocar sempre o valor do desembolso, que nesse caso seria o valor do produto total que o cliente está desembolsando, com o sinal de menos. Tá? Então, qual que vai ser o valor presente nesse caso? O valor que está na célula B3. Tá? No valor que está na célula B3. Ponto e vírgula. O VF é o valor futuro, mas nesse caso a gente não precisa colocar ele. Eu posso deixar esse valor inexistente, porque eu não sei quanto que vai dar o valor futuro, que é o valor depois que ele pagar tudo isso. Então eu vou deixar ele em branco, vou só colocar o ponto e vírgula. E por último é o tipo. O tipo é o seguinte: esse cliente ele paga normalmente com entrada ou sem entrada. Se ele paga no início do período, você vai usar 1.
Se ele paga no final do período, você vai usar 0. O que acontece? Quem paga no final do período normalmente vai pagar uma taxa de juros maior, tá? E quem paga no início normalmente deu algum valor de entrada. No nosso caso aqui, vamos colocar que essa empresa, pouco importa para ela se o cliente vai dar entrada ou não. Então ela vai usar sempre que o cliente vai pagar no final do período, ou seja, o cliente vai demorar um prazo ainda para começar a pagar. Ok? Então eu vou usar 0 e vou fechar parênteses. Dessa maneira eu já tenho o resultado meu parcial. Ou seja, se esse cliente comprou um produto por R$ 1.200, um produto que custa R$ 1.200, se ele fizer em 10 vezes, ele a uma taxa de juros de 3%, ele vai pagar R$ 140,68 cada parcela. Tá? Então aí nós já temos um valor da parcela. Só que eu tenho um detalhe aqui ainda. Eu já sei o valor da parcela. Mas vamos imaginar que esse cliente resolveu de última hora falar o seguinte: olha, eu vou dar R$ 300 de entrada. E agora? A parcela continua a mesma? Não. Então eu tenho que tirar esses R$ 300 do valor dessa entrada, porque ele já deu esse dinheiro, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar na nossa fórmula, que está aqui, né? A função Pagto, e vou fazer o seguinte: vou apertar F2 para voltar a editar, e aqui no B3 eu vou colocar entre parênteses e vou falar para o Excel: Excel, você faz o seguinte para mim. Primeiro, antes de você colocar o valor presente, você verifica a célula B3 e faça ela menos o valor que tiver na B4. Por quê? O que vai estar na B4? O valor de entrada. Então, se ele der algum tipo de entrada, vai ter na célula B4. Então, eu peguei ele B3 menos B4. Ok. Então, observe que já diminuiu o valor. Então, agora, se tiver valor aqui, ele já vai calcular, né? Independente se tiver ou não. Então, nesse caso aqui, se o cliente der R$ 1.200 de entrada, um produto que custa R$ 1.200, ele der R$ 300 de entrada, o restante vai ficar 10 vezes de 105,51. Tá, agora eu preciso saber o total que foi pago nisso. Quanto será que deu, então, no valor total? É só fazer o cálculo. Ah, mas como assim, Leandro? Que cálculo? Eu vou pegar o valor da parcela. Onde está o valor da parcela? Está ali em B7, não é? E vou multiplicar por o número de parcelas. Onde vai estar o número de parcelas? Vai estar no B5. Não é ali no B5 que está o número de parcelas? Então, vou multiplicar por ele. Só que se eu fizer só isso, o que vai acontecer? Ele vai dar só o valor que foi parcelado. Mas ele teve ali também o valor da entrada. Então, eu quero saber o valor total pago ao final de tudo isso. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Na minha fórmula aqui, eu vou colocar um sinal de parênteses, né? Ou seja, olha, Excel, você faça aí primeiro. Primeiro você faça o seguinte: primeiro você pega o valor da parcela, que está em B7, e multiplica pela quantidade de parcelas, tá? Que está ali no B5. Feito isso, você soma, então um sinal de mais, com o valor que ele tiver dado de entrada. Onde vai estar esse valor de entrada? No B4. Pronto. Só isso. Então agora eu já tenho o valor total. O valor total que o cliente vai pagar, R$ 1.355,07. Tá bom? Então nesse caso a gente já usou aí a função, nós usamos aqui a função pagamento para saber isso. É claro, eu alinhei outras funções aqui também junto, né? Funções simples de soma, né? De multiplicação, mas aqui eu já tenho. Só dessa maneira eu já consigo saber fazer esse cálculo de parcelamentos. Então dessa forma você já pode pegar essa planilha, colocar na sua empresa, né? Na sua empresa, de forma que qualquer venda que você faça, o cliente chegou, o seu produto custa 1.500, mas você só vende ele, seu produto custa 1.500, mas ele é só 1.500 se você fazer ele em 4 vezes. Se você fizer em mais vezes, você cobra juros aí de 5%, por exemplo. Só que daí você pode parcelar até em 12 vezes. Ah, então quanto que fica 1.500 em 12 vezes com juros de 5%? Olha, sai 12 parcelas de 169,24. Quanto que você vai pagar no final? Vai pagar 2.030. Olha que bacana. Então você já tem esse valor todo aqui na mão. Se você quer saber ainda quanto que foi o valor, o total só de juros,
total de juros. Eu poderia vir aqui e fazer uma outra fórmula. Eu vou pegar o valor total menos o valor do meu produto. Pronto. Nesse caso aqui, o cliente pagaria R$ 530 de juros. Olha que informação interessante para você ter em mãos ali com o seu vendedor, né, com o seu gerente de vendas. Então você já tem essa informação tranquila aqui para negociar. Tá bom, pessoal? Na parte financeira tem muitas outras funções financeiras. Função Nepper, né, que você vai calcular, que você pode encontrar uma parcela. Função taxa, para poder realmente ver a taxa que foi aplicado. Então nós vimos aqui hoje apenas a função pagamento, que é a PGTO, tá bom? Espero que foi útil para você e espero que você possa usar esse recurso dentro da sua empresa, tá? Se gostou, não esquece aí de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e dar aquela força, tá bom? Grande abraço, nos vemos numa outra oportunidade. Tudo de bom!